Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar, né, esse vídeo após o último vídeo, né? Então esse vídeo, o vídeo anterior vai sair daqui a uns 10 minutos, porque eu nem postei ele ainda, e esse vídeo aqui vai ter isso. E esse aqui vai sair amanhã já, então no caso amanhã de manhã eu já solto ele, tá? E esse vídeo é rápido, é mais um catadão do que foi esses primeiros 3 dias de Copa, né? E vamos passar por cima, assim, de alguns jogos. Alguns jogos eu não assisti inteiro, né? Até porque eu trabalho de noite. Mas eu vou comentar por cima, tá? Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou Marcelo. Eu criei esse canal para trocar ideia sobre futebol e comentar a minha opinião. E se você discorda ou concorda, fica à vontade para comentar. Mas lembre-se de se inscrever no canal antes de comentar, tá bom? E deixa o like também. Fechou? Bom, vamos comentar um pouco, tá? Como eu disse, não foram todos que eu assisti os jogos e não foram todos que eu assisti inteiro, tá? Vamos lá, desde o começo, desde o primeiro jogo lá, México e África do Sul. Bom, aqui a gente tem uma seleção interessante, que é o México. Uma seleção fraca, que é a África do Sul. O México tem uma seleção realmente interessante, tá? O México com uma seleção com alguns jogadores como o Raul Jiménez, tem o Quiñones, muito bom jogador, que foi o melhor em campo, né? Tem o Gutierrez também, que é bom. Tem até o Jiménez também, né? Que é o do Milan, que nem começou jogando o jogo, mas muito bom nome também. Então, assim, é uma seleção muito interessante, com jogadores muito bons, tá? De verdade mesmo. Tem que ver os próximos jogos, porque de fato eu acho que a seleção da África do Sul é uma seleção bem fraquinha, tá? Bem fraquinha mesmo. Então, assim, tem que ver os próximos jogos para entender se de fato é isso que o México pode entregar. Porque o que o México fez no jogo, ele poderia ter feito uma goleada, mas parece que tirou um pouco o pé. Tanto que alguns torcedores reclamaram ali no jogo, né? Na hora do jogo. Então, assim, México, vamos ficar de olho, que pode ser uma seleção que pode entregar algo diferente, tá? Vamos ficar de olho. Muito bom jogador Quinones e muito bom Raul Jiménez. Sempre gostei muito do Raul Jiménez. Muito, muito, muito. Raul Jiménez é um baita jogador, tá? Desde a época do Wolverhampton, no Fulham já não era o mesmo Raul Jiménez, mas, bom, ainda era bom, tá? E aí a seleção da África do Sul é uma seleção muito fraquinha, apesar de ter um goleiro muito bom, que é o Williams, né? Williams. Bom, então é isso. Além de 3 expulsões, né? 3 expulsões, e sendo que todas, para mim, foram justas, tá? Para mim foram justíssimas. O Wilton Pereira foi um baita árbitro nesse jogo, tá? Apitou bem e eu concordo com tudo que foi feito, tá? Bom, a gente teve outro jogo também no mesmo dia, 11 horas da noite, que foi Coreia do Sul e República Tcheca. Este jogo já é um pouco complicado, porque eu não assisti ele inteiro. Porque eu ia dar aula de manhã muito cedo e acabava que, pô, eu dormi. Eu tava com sono. Dormi no meio do jogo, acordei com a TV ligada, inclusive. Bom, primeiro tempo, assim, bem burocrático, muito burocrático, assim, bem meia boca, ao ponto de me dar sono, ao ponto de dormir. E o segundo tempo, já é um segundo tempo onde eu não assisti, mas todo mundo falou que foi um baita segundo tempo, que foi lá e cá, né? Ambas as seleções jogaram bem. Eu queria pontuar sobre a seleção da Coreia do Sul, que já é uma seleção que eu acho interessante. Não acho que é uma seleção que, pô, seja melhor que a do Japão, por exemplo, mas acho a seleção interessante, inclusive com baita gol ali baita gol e assistência do camisa 6, né? Puta, não vai ter o nome dele aqui, né? O nome que falaram na narração. Acho que é o Imbeum, acho que é esse, né? Mas um baita gol e deu assistência pro segundo gol, né? Um baita gol mesmo. Por enquanto, o gol mais bonito da Copa, na minha visão, tá? Muito bom. Coreia do Sul vão ficar de olho. Tcheca também, aparentemente, fez um bom jogo, tá? Mas comentei por cima porque eu não vi o jogo completo, né? Aí a gente vai pro segundo dia, que foi sexta-feira, onde a gente teve Canadá e Bósnia. Esse Canadá e Bósnia, que foi, assim, um jogo também que eu não achei nada demais, mas isso porque eu entro às 5 no trabalho, então o segundo tempo já é um segundo tempo que eu já não presto tanta atenção assim como eu gostaria de prestar atenção. Mas, assim, cara, eu acho a seleção da Bósnia, eu falei que poderia ser uma seleção que poderia ser uma zebra, e a do Canadá é uma seleção que pode ser uma surpresa.
entende? Então, assim, eu acho que é um jogo que foi equilibrado, assim, né, do que eu vi do primeiro tempo, e são seleções que têm times interessantes, né? Tem jogadores interessantes, como o Jonathan David, é, o Afonso Davis e tudo mais, né? Mas nesse caso, o próprio Afonso Davis não estava em campo, tá? Mas, cara, um jogo interessante. A Bósnia pode ser que consiga algo ali legal. Não ficaria surpreso com a Bósnia conseguindo algo legal, tá? E o Canadá, assim, cara, eu não acho que o Canadá consiga ir tão longe. Mas talvez uma classificação não acharia um crime, tá? Não acharia um crime. Acho que é algo bem provável, tá? E aí a gente já vai para o jogo de noite, né? Que foi o jogo das 10, que foi Estados Unidos e Paraguai. Esse eu assisti e esse eu tenho que falar, cara. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Eu falei no outro vídeo, acho que eu falei, não cheguei a falar no vídeo, se eu não falei, eu comentei com as pessoas que eu achava que os Estados Unidos poderia surpreender e achava que o Paraguai poderia surpreender. Porém, ambos surpreenderam. Só que o Paraguai de forma negativa, os Estados Unidos de forma muito positiva. Cara, os Estados Unidos amassou o Paraguai. Mas assim, amassou o Paraguai. O que o Pulisic jogou de bola, eu nunca vi. Cara, muito bom jogo dos Estados Unidos, cara. Muito bom jogo. Um 4-1 muito bem aplicado. Que golaço do Giovanni Reina também, que estava sumido, né? Acho que ele tá no Borussia Mönchengladbach, né? Para quem não conhece, o Giovanni Reina era promessa lá do Borussia e tudo mais, promessa dos Estados Unidos, e uma promessa há muitos anos já, né? E acho que hoje tá no Mönchengladbach. É, mas assim, cara, muito bom jogo. O Balogun, né? Balogun também, bom jogador também, cara. Muito bom jogador. Cara, tem jogadores muito interessantes na seleção dos Estados Unidos, de verdade. Cara, me surpreendeu de forma muito absurda. Eu achei um excelente jogo dos Estados Unidos e um péssimo jogo do Paraguai. Um péssimo jogo. O Paraguai não conseguiu exercer nada. O Maurício fez um gol ali, e ótimo, ótimo para o Palmeiras e ótimo para o Maurício. Mas o Paraguai é péssimo esse resultado, tá? E eu esperava muito mais do Paraguai. E esperava menos dos Estados Unidos, apesar de esperar algo dos Estados Unidos, tá? Então, assim, os Estados Unidos muito bem, surpreendeu. E aí a gente vai para sábado, que a gente teve Catar e Suíça, né? Esse jogo foi às 4 horas da tarde. Esse eu não assisti, né? Porque esse eu estava no evento, então esse eu não consegui assistir de forma alguma, então assim, não tenho muito a comentar esse jogo. Acho que o Qatar é uma seleção que, eu vou comentar só por cima, assim, acho que o Qatar é uma seleção que não deve ir mal na Copa, porque não é uma seleção péssima, por exemplo, igual da África do Sul, que é uma seleção fraca. Não, o Qatar não é fraco, mas também não é fortíssimo. E a Suíça também é uma seleção que ela é interessante, mas também não é fortíssimo. Acho que Acho que aqui a seleção da Suíça ela é melhor, mas não conseguiu ser melhor, tá? Essa é a questão, não conseguiu ser melhor, tá? E aí a gente vai para Brasil e Marrocos, que eu já fiz um vídeo comentando, então assim, só para quem não viu, eu vou comentar um pouquinho, né? Cara, um jogo assim muito ruim do Brasil, muito ruim, muito ruim. Decisões erradíssimas do Lancelot, erradíssimas. Não dá, eu vou falar rápido, porque eu falei muita coisa no vídeo, tem um vídeo de 15 minutos falando sobre esse jogo anterior a esse, então se você quiser ouvir, fica à vontade para ouvir. Não dá para entender porque Rafinha ficou o jogo inteiro, não dá para entender por que o Hendrick não entra em campo, não dá para entender, não dá para entender. O Ibanez muito mal, o Casemiro muito mal, o Rafinha péssimo, o Igor Thiago não foi bem, o Paquetá não foi bem também, o Bruno Guimarães também um pouco apagado, o Matheus Cunha entrou mal, o Danilo entra e não consegue fazer tanta coisa, porque já entra num momento onde ninguém mais queria muita coisa, o Danilo entra muito bem, o Fabinho entra bem também, então assim, um jogo bem ruim pro Brasil, que tem que tomar outras decisões diferentes, tá? Mas se você quiser saber mais, tem um outro vídeo, então é só voltar, entrar aí no canal e ver o vídeo, tá bom? E a gente vai para Escócia e Haiti. Aqui a gente vai entrar num ponto interessante pro Brasil. Haiti é uma seleção que não é ruim, tá?
Haiti é uma seleção que não é ruim. Esse Haiti que fez 4-0 na Nova Zelândia. Nova Zelândia talvez seja uma seleção bem fraca e tudo mais, mas na, até então a ideia é que a seleção do Haiti não era melhor que a seleção da Nova Zelândia, apesar da Nova Zelândia a gente acreditar que não era ruim, né? Mas a seleção do Haiti não é uma seleção ruim. A seleção do Haiti tentou jogar, e tentou muito jogar, tá? Tentou muito jogar, atacou bem, tá? Então, assim, é uma seleção que pode dar trabalho. Fiquem de olho, pode dar trabalho. Já a seleção da Escócia poderia ter jogado melhor, porque tem nomes melhores, tá? Tem nomes muito melhores, tá? O McKean, né? McKean, fez o gol ali, né? Só que, cara, tem outros jogadores que poderiam ter feito uma partida muito melhor, como o Adams, até o McTominay, que não fez uma partida tão boa assim. Então, assim, acho que a Escócia pode entregar melhor. E, sinceramente, cara, olhando esse jogo, olhando o jogo do Brasil e do Marrocos, não me surpreenderia com o terceiro lugar do Haiti. Tudo depende do que vai ser Haiti e Marrocos. Tá? É porque realmente era a chance do Haiti conseguir a terceiro lugar com esse jogo. Isso é um fato. Mas vamos ficar de olho, porque o Brasil pode ter trabalho e o Marrocos também pode ter trabalho. Tá? Mas o esperado é que o Haiti não classifique nem em terceiro lugar. Tá? E aí hoje a gente teve de madrugada Austrália e Turquia, e a Austrália com uma seleção que, cara, pode vir a surpreender. Eu achava que assim, não achava, eu achava que a seleção da Turquia ia ganhar da Austrália. Não acho a seleção da Turquia muito boa, apesar de ter bons nomes como o Çalhanoğlu, o Arda Güler, né? Tem o Çelik também, o Demiral, né? Não sei se você lembra do Demiral, que era da Juventus, né? Tem outros aqui jogadores, né? Que acabaram que outros que foram entrando e tudo mais, mas a grande maioria dos jogadores, olhando aqui, dois. Dois jogadores que eu não conheço, tá? Os demais todos eu conheço. Então, assim, é uma seleção conhecida que dá pra você esperar algo, tá? E aí, cara, diferente disso, tá? Diferente disso, a Austrália foi lá e fez um baita jogo, tá? Um baita jogo. Esse garoto aqui, o Irankunda, Irankunda, Irankunda é perfeito, tá? Fez um baita jogo, tá? Fez um baita jogo. Se eu não me engano, ele joga no Watford. Isso mesmo, joga no Watford, tá? Apenas 20 anos e pelo que eu vi, ele não era titular, tá? E fez um baita jogo, tá? Fez gol, um baita golaço e fez um baita jogo. Realmente, a Austrália pode surpreender nesse grupo, tá? Então, assim, tudo indica que seja um grupo bem. É o grupo da vida, né? É o grupo da vida, né? É esse que o pessoal falou que é o grupo da vida, né? E pra mim é o grupo da vida mesmo. Não dá pra saber quem vai passar. Porque até então estamos nos Estados Unidos e Austrália em primeiro lugar, sendo que eu acreditava que seria o contrário. Seria Paraguai e Turquia em primeiro lugar. Né? Então, assim, realmente não dá pra saber quem vai classificar. Ainda temos jogos diferentes aí. Né? A gente teve Espanha, Alemanha e Curaçao 7-1. Aqui não tem o que falar, foi um massacre. Um massacre. Curaçao até tenta, mas não consegue muita coisa. E bom, relembrando os velhos tempos da seleção brasileira, né? Incrível. Momentos ótimos da seleção brasileira. E aí a gente vai para Holanda e Japão, que inclusive já saiu 3 gols. Esse jogo tá rolando agora, enquanto eu tô gravando esse e o outro vídeo. Não vi esses 3 gols, né? Tá 2-1 para a Holanda no momento. Um gol do Summerville e do Van Dijk e um gol do Nakamura pela seleção do Japão. A seleção do Japão, eu vou falar do primeiro tempo, porque o segundo não assisti, porque tá na TV, então não tô nem ouvindo nem nada. Então, assim, o Japão não estava conseguindo jogar tão bem assim. O Japão tem muitos desfalques, tá? Tem o Endo, o Minamino, o Mitoma, como desfalques, né? Muito, muito grandes aí na seleção. Mas a Holanda vinha muito, muito bem, assim, não conseguia criar chances muito claras, né, para gol, mas fazia um bom jogo, tá? Fazia um bom jogo. Inclusive, eu acabei de ver que o Gravenberg fez 2 assistências, né? Caramba, legal. Então, assim, uma seleção que pode vir bem, tá? Inclusive, minhas simulações lá no FIFA, Holanda sempre ia bem, tá? Sempre chegava numas quartas
e semifinal, com certeza. Tipo, não teve nenhuma vez que eles não chegaram em quartas ou sem, tá? Caiu antes. Quem ia muito mal nas simulações, inclusive, era a Colômbia, tá? Nunca classificava da primeira fase, tá bom? Fato curioso, tá? E aí daqui a pouco a gente tem também Costa do Marfim e Equador, né? Exatamente, às 8 horas. Jogo interessante, porque a Costa do Marfim pode entregar algo e o Equador tem uma seleção boa também, tá? Vamos só comentar como que tá esse momento a classificação e quem eu acho que pode classificar dos grupos que já jogaram, tá? Rapidinho, tá? Bom, vamos lá em cima. Primeiro grupo, hoje está o México em primeiro, Coreia em segundo, Tcheca em terceiro e África do Sul em quarto. Acho que vai classificar dessa forma mesmo, tá? Acho que provavelmente a classificação vai terminar assim. Grupo B. Grupo B, esse que eu não assisti nenhum jogo direito, então não tenho muito o que falar. Tá Suíça, Canadá, Catar e Bósnia. Acho que vai acabar assim, talvez. Não sei, não consigo acertar, tal. Todo mundo com ponto, todo mundo empatou nesse grupo. Esse aqui também é o grupo da vida também, provavelmente, viu? Pelo que tudo indica agora. É, Então, assim, não sei, tá? E aí, o grupo C do Brasil, a gente tá com Escócia, Marrocos, Brasil e Haiti. Ou seja, Brasil em terceiro colocado e Marrocos em segundo e Escócia em primeiro. Acredito que vai só inverter aqui entre Brasil e Marrocos em primeiro e segundo e talvez a Escócia fique em terceiro. Tá? Não consigo dizer se Brasil fica em primeiro. Não consigo afirmar isso. Tá? Pelo que mostrou, não consigo afirmar. E é isso. Aí a gente tem Estados Unidos e Austrália em primeiro e segundo, Turquia e Paraguai em terceiro e quarto. Aqui, cara, eu acredito que, cara, pelo que os Estados Unidos jogou, eu acho que os Estados Unidos fica em primeiro, viu? Fica em primeiro. Pelo que a Austrália jogou, cara, acho que a Austrália pode ficar em primeiro, tá? Pelo que a Turquia e o Paraguai jogou, eu acho que acaba assim. Apesar de eu torcer pro Paraguai ficar em terceiro. Tá? E aí o grupo E, Alemanha, Equador e Costa do Marfim, ainda não teve o jogo do Costa do Marfim e Equador, mas acredito que é, vai terminar exatamente do jeito que está aqui, tá? Alemanha, Equador e Costa do Marfim, essa ordem, e Coração em quarto, tá? Acredito que vai acabar dessa forma. Então é isso, pessoal. Volto a comentar, tá? A ideia é que tenha todos os vídeos, todo vídeo no dia após os jogos. Então amanhã tem alguns jogos, eu vou gravar vídeos após esses jogos, ok? Perfeito? Perfeito. Então, terminou esses jogos, de manhã eu gravo o vídeo e já posto de manhã o vídeo. Ok? Esse vídeo ficou mais longo do que era para ser, mas tudo bem, era uma análise de todos os jogos que teve, então é isso. Muito obrigado para quem curtiu o vídeo. Se você curtiu, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal também. E não esquece de dar like. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo.